Amados irmãos, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Eu queria falar com vocês de Êxodo capítulo 23, meus irmãos. Êxodo 23 traz alguns conselhos importantes para nós. Lembrando que nós estamos falando da lei de Deus, a lei que o Senhor Deus deu a Moisés, que era composta por uma série de regras que tratava de todos os assuntos e aspectos da vida, né? E hoje para nós, esses mandamentos, eles são como uma referência. A Bíblia usa o termo figura, eles são figura para nós. Nós não vivemos exatamente por esta lei, mas cada mandamento ali veio pela direção de Deus. Então nós podemos aprender lições espirituais, morais com eles. Vamos lá, versículo 1 diz, eu vou ler aqui para vocês, na Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, tá? Diz assim, ó: não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. E não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça nem mesmo para favorecer o pobre. Olha quantas lições importantes nós já temos. Em primeiro lugar, irmão, sempre fale a verdade. A Bíblia diz, nunca minta no tribunal para ajudar alguém. Pastor, mas aquela pessoa, ela é tão boa, ela faz o bem para todo mundo e agora ela vai sofrer. Meu irmão, minha irmã, o juiz de toda a terra é Deus. E algumas pessoas precisam passar por algumas situações e existe até um plano de Deus naquilo. Vou citar um exemplo para você na Bíblia. O servo de Deus José, filho de Jacó, ele sofreu uma injustiça muito grande. Vocês não concordam comigo? A Bíblia diz que foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo e depois foi levado à prisão. Eu creio, irmão, que de qualquer forma Deus executaria o plano dele na vida de José. Mas o que a Bíblia nos mostra é que tudo aquilo que José estava passando era o caminho de Deus para que depois ele fosse promovido, para que ele chegasse a um lugar maior, a um lugar mais alto. Então hoje talvez você vê o pobre, como diz aqui o versículo 3, não faça injustiça nem mesmo para favorecer o pobre. Pastor, mas ele é pobre, olha só o que ele vai passar. Irmão, deixa ele passar por aquilo. Talvez aquele é o caminho que vai levá-lo a uma bênção maior. Agora, nunca faça o que é errado. O verso 2 diz, não siga a maioria quando ela faz o que é errado. E não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Hoje, no meu entendimento, no entendimento desse pregador do evangelho, hoje o povo evangélico é maioria da população brasileira. Há muitas controvérsias, vão dizer que não, que está caminhando para ser, mas não é. No meu entendimento já é, mas tudo bem. Houve um tempo em que nós éramos uma minoria. Os evangélicos há anos atrás, nós éramos 2%, 1%, 3%. Hoje nós já somos, no meu entendimento, mais da metade da população brasileira. Mas alguns vão dizer que nós somos 40%, tudo bem. Irmão, olha só. Quanto nós crescemos, mas houve um tempo em que nós éramos pequenos. E nesse tempo, quantas vezes fomos injustiçados? Por que eu estou falando isso para você? Não é porque a maioria acredita numa coisa que significa que aquilo esteja certo. A grande maioria da população brasileira estava na idolatria e desobedecendo a palavra de Deus. E quando os nossos pais na fé, os pregadores do passado que evangelizaram o Brasil, começaram a pregar, eles tinham uma pregação dura, dizendo, olha, o que a maioria da população brasileira faz está desagradando a Deus. Hoje, nós somos maioria, mas nós já fomos a minoria. Mas quando éramos a minoria, nós não aceitávamos o que é errado. Hoje, ainda que a maioria esteja fazendo a coisa errada, não vamos aceitar. Vamos dizer que está repreendido em nome de Jesus, mas que entre uma heresia, um ensinamento falso, uma mentira no meio da pregação da maioria das igrejas evangélicas. Já que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não vou compactuar com aquilo que é errado. Eu quero aquilo que é certo, eu quero aquilo que é a vontade de Deus. Irmão, fique com essa palavra no coração. Tem muitas lições aqui, principalmente a respeito de justiça, né? O versículo 4 diz, se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele.
Pastor, mas é meu inimigo, eu quero que ele sofra. Não, meu irmão. Você sabe que aquela pessoa é má, mas pegue o jumento e leve. Aquilo que é da pessoa é da pessoa. Ainda que ela não mereça, mas faça o que é certo. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. E amar, irmão, não é concordar. Amar nem sempre é dar carinho, mas amar é fazer aquilo que é justo, tá bom? Olha, irmãos, o nosso tempo aqui já acabou. Nós falamos praticamente de 4 versículos. Leia o capítulo todo, tem muitas lições, muitos ensinamentos. Você vai aprender, vai crescer e vai ser abençoado, tá bem? Eu oro para que todos que vão receber essa mensagem sejam edificados e fortalecidos na fé, sejam curados os doentes, sejam abençoados todos, em nome de Jesus. Amém.